Primeiro livro dos Reis, quem tem Bíblia, primeiro livro dos Reis, nós vamos ver no capítulo 2, versículo 2, que diz da seguinte forma: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Amém. Podem estar sentados. Meus irmãos, nós vamos pensar que Davi, ele estava já, quem sabe, acamado, já sabendo que ia morrer. Aí ele chama Salomão, fala assim: cara, você vai me suceder, e você vai ter que ser muito macho, você vai ter que ser homem, você vai ter que se esforçar para você conduzir essa nação aqui. E aí, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco o seguinte: nós temos uma função, um papel, um ministério, na nossa casa principalmente. Quem de nós aqui que é obreiro já? Nós temos alguns aqui que são obreiros, diácono, presbítero, etc. Então nós vamos pensar sobre isso. E aí a gente vai ver as estatísticas que nós temos. Nós temos cada vez mais uma tentativa de fragilização da figura masculina. Cada vez mais a televisão, e eu estava vendo uma entrevista de um cara que ele é um homossexual, sempre foi envolvido em polêmica, e ele estava no Danilo Gentili, e eu vi um recorte, ou um corte, e ele estava falando, ele como homossexual, falando para o Danilo Gentili o seguinte: a cultura será sempre cada vez mais gay. A cultura será cada vez mais gay. Todo mundo está preparando para ela ser gay. É isso que o diabo está usando, as mídias, tudo, para que as coisas concorram para isso. Era inconcebível, há um tempo atrás, você pensar num homossexual ocupando um cargo na igreja. Hoje você tem igrejas dirigidas por dois homens que dividem a mesma cama, duas mulheres que dividem a mesma cama. E esses dias eu vi uma moça falando o seguinte: eu sou da igreja lesbiteriana. E aí entra o que Deus espera de nós. Então nós vamos ver, eu vou pular esse aqui, porque depois eu vou falar a hora que estiver todo mundo junto. Aqui também eu vou falar a hora que estiver todo mundo junto. E aí, eu vou lançar mais um livro. Era para eu estar lançando ele agora em abril, mas o livro está escrito, já tem uma série de coisa. Como ele é um livro de família, está dependendo de uma participação de duas pessoas da família. Uma já fez a parte dela, e estou esperando isso para ir para a editora. E nesse livro eu coloco uma pesquisa que mostra o seguinte: a mulher, ela é mais presente em todas as coisas da igreja, mais presente do que o homem. A mulher, ela é a primeira a buscar socorro quando o casamento está ruim. Eu sou psicólogo e eu atendo clinicamente. Eu tenho um casal, a minha especialidade é casal e família. Então, geralmente, a terapia de casal começa com a mulher, para ela tentar, depois dela ir 2, 3 sessões, tentar convencer o marido a ir. Você chega na igreja, o maior percentual de presentes é mulher. Você chega no curso de teologia, o maior percentual de presente é a mulher. Quem pede oração primeiro pelos filhos é a mulher. Você tem uma reunião chamada círculo de oração. Você tem reunião de homens, reunião de oração, que a frequência é muito mais baixa. Você pega grupo de homens, compara grupo de homens de qualquer igreja com o círculo de oração. O número de homens é menor. A mulher lê mais, faz mais propósitos do que o homem. A mulher lê mais a Bíblia, a mulher compra mais livro, falando de livro bíblico, de comentário bíblico, de leitura bíblica, devocional. A mulher faz mais isso do que o homem. Deus designou quem para ser sacerdote de casa? O homem ou a mulher? O homem. E nós vamos esperar Deus falar o que conosco? E aí quando Davi fala assim: esforça-te em ser homem. Então nós precisamos entender
que a última reserva de Deus para trabalhar as famílias é a igreja. E quando a gente olha, eu falei com o Guilherme, depois que eu marquei de vir aqui, aí o pastor fez uma agenda lá, Congresso de Homens. E hoje está começando o Congresso de Homens lá na nossa igreja. Hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. Como eu já tinha agendado, eu não gosto de depois que eu agendei, falar, escuta, não vai dar para eu mais. Eu não gosto. Seja a igreja que for, tamanho que for. Aí, anteontem teve ensaio geral para os homens cantar. Devia ter uns 150 homens, mais ou menos. Mas ainda está aquém do que deve ser. Então vamos pensar o que a Bíblia diz. Aí o tema é meu lar, meu ministério. Eu já tratei de pessoa que, como responsável pela comissão de aconselhamento da igreja, de pessoa que pregava e de repente, antes de casar, teve uma atitude impensada com a namorada e tinha que ser desligado do hall de membros. Aí ele fala assim, como que eu faço? E o meu ministério? Eu disse, escuta, você está preocupado com o seu ministério? Você tinha que estar preocupado com a sua salvação, não é preocupado com o seu ministério. Então não adianta, vou falar algumas coisas. Não adianta a gente ser super eficiente na igreja, ser um diácono excelente, ser um presbítero maravilhoso e ser um péssimo pai ou um péssimo marido. Não adianta eu cultuar bem aqui e a minha casa ser um fracasso. Palestra, eu costumo perturbar as pessoas, eu não importo com isso. Então a gente tem que voltar para casa pensando o seguinte, no que é que eu tenho que mudar para melhorar o meu casamento? Porque às vezes a gente quer mudar a mulher quer mudar a gente quer mudar o filho. Meu pai era assim. Seu pai não tinha celular, seu pai não tinha freezer, seu pai não tinha televisão plana, não sei o que, como é que é o nome? Smart e tal. Hoje de repente você tem isso tudo, por que você não serve o pai? Nisso aí também. Meu celular tem que ser o mais novo, e certas coisas eu quero fazer igual ao meu pai. Então a gente tem que pensar o seguinte, olha, a igreja primeira que eu tenho é a minha casa, a minha família. Então vamos lá, com dinheiro se constrói uma casa, com dinheiro se constrói uma casa, com pessoas se constrói um lar. Qualquer pessoa pode construir uma casa. Você juntou um dinheiro, você paga um pedreiro, você levanta uma casa. Agora, do que adianta ter uma casa, mas não ter família? Porque qual que é o sentido do lar? O sentido do lar é ser um lugar de afeto. É aquele negócio, você trabalha das 7 às 17, por exemplo, e você termina o trabalho e fala assim, graças a Deus, vou sair daqui, chegar na minha casa, tomar um banho, dar uma descansada, porque eu tenho que recuperar as minhas energias para amanhã eu voltar a trabalhar. Tá, se o meu lar não for um lar de afeto, como que eu vou recuperar as minhas energias? E é por isso que o ímpio, antes de ir para casa, ele passa no boteco, ele gasta o mais tempo possível no boteco, porque na casa dele não tem ambiente. E aí eu venho para a igreja e aceito Jesus. Eu não posso cometer o mesmo erro. Então o meu lar tem que ser um lugar de refrigério, tem que ser isso. Aí entra, eu não posso ter só uma casa, eu tenho que ter um lar. Vamos lá. Como a gente se define essa palavra lar? Vou ter que sair um pouquinho. Pode ir. Lar, segundo o Michaelis, lugar na cozinha em que se acende o fogo, lareira, fogão. Não, tá bom. Lareira, fogão. Então quando você fala, eu tenho um lar, aí você vai lembrar da cozinha. Quem nasceu na roça, igual eu nasci, toda cozinha, toda casa na roça tinha um fogão a lenha. Esse fogão a lenha tinha um rádio. E aí, as pessoas, as famílias, ali ficava o bule, ali ficava o feijão, porque não tinha geladeira, ficava ali sempre quentinho. As pessoas chegavam, não tinha sala de televisão. O lugar você estava no rabo do fogão. E era ali que aconteciam os momentos de terapia, que às vezes alguém reclamava do serviço, ali um filho falava alguma coisa, o pai corrigia o filho,
tudo ao redor daquele fogão a lenha. Hoje, o que é maior na nossa casa? É a cozinha ou a sala de televisão? É a sala de televisão. Aí você tem uma televisão que não te permite, quando você fala, espera aí, eu quero escutar. Mãe, espera aí, eu quero escutar. Não dá para você falar. E às vezes a gente nem deixa o filho também falar. Então o conceito de lar é esse lugar onde a gente não só recupera as energias, mas a gente também cura as feridas da gente. Trata das questões que estão perturbando a nossa família. Às vezes um filho que precisa ser aconselhado, às vezes um casal que precisa entrar num acordo. É ali. Então o sentido de lar é esse aí. A função, não tem jeito, eu estou ainda longe aqui, porque tem um babado aqui. Não vem não. Esse babado aqui está me atrapalhando a enxergar ali. Então, significa, de acordo com o dicionário, execução, ministério. Aí eu falei assim, meu lar, meu ministério. Beleza, meu lar, meu ministério. Significa então que, como alguém que tem um ministério, eu tenho uma tarefa, uma obra. Pergunto para o pastor Guilherme, você tem ministério? Tem. Qual que é o seu ministério? Eu tenho que pastorear na igreja. Pastorear a igreja. O pastor Moacir mesmo, eu sou meio, desculpa, viu, pastor Moacir? Pastor Moacir tem um ministério. O diácono tem um ministério. O presbítero, a dirigência de oração. Mas quando eu falo, o meu lar é o meu ministério, significa que eu tenho uma função, tenho um papel, e esse papel está bem descrito lá em Efésios 6. Paulo vai descrever qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do filho. A Bíblia vai descrever tudo isso. Gersino, mas se eu não cumprir esse ministério, você tem o direito de não cumprir, você tem a opção de não cumprir. Não significa que o não cumprimento você não seja cobrado dele, porque um dia Deus vai chamar, Gersino, como é que você tratou meus filhos? Eu tenho um filho de 24 e uma filha de 20. Só que antes de serem meus filhos, eles são filhos de Deus. Se eu sou omisso, haverá um momento que Deus vai me chamar e dizer, Gersino, vem cá. Como é que você está cuidando do meu filho? Eu te dei a condição de você estar ali com eles. Como é que você está cuidando da minha filha, que é a minha mulher? Ela deixou a casa do pai dela. Hoje ela já vive muito mais tempo comigo do que o que ela viveu com os pais dela. Um dia eu brincando com ela, é porque seu pai... Ela disse, não senhor, já tem 23 anos que estou com você, eu saí da casa do meu pai, eu tinha 21. Eu casei com 21, então eu tenho mais tempo com você do que com os meus pais. Está vendo? Às vezes sua mulher tem mais tempo com você do que ela teve com os pais dela. Significa que certos comportamentos dela, você influenciou neles, assim como ela influenciou no seu, influencia no meu. Então nós precisamos pensar, Deus me deu um ministério, cuidar da minha família, tá bom? Por que a gente diz, quem prega diz que Noé foi o maior pregador? Porque ele salvou a esposa, os filhos e as noras. Ele salvou eles. Então você tem uma igreja para cuidar, que é a sua casa. Quanto mais saudável for essa sua casa, mais saudável vai ser essa igreja aqui. Porque se eu cuido bem do meu casamento, e um encontro como esse, ele pode ter duas funções. Ele pode ser vacina, que é para evitar problema, ou ele pode ser antídoto, que é para cortar o veneno. Então eu tenho que parar um pouquinho e pensar, peraí, a minha família não pode ficar dando trabalho para o pastor não, hein? Eu tenho que corrigir certas coisas na minha casa. Eu preciso trabalhar isso, porque se eu executo isso bem na minha casa, eu vou ser um obreiro saudável. Os meus filhos, não é que filho não vai dar problema, irmãos. Filho é gente desenvolve, e durante o processo de desenvolvimento, eles podem pisar fora. Tem uns vídeos aí da Helena Tanuri, que a filha decidiu sair de casa e está fazendo umas barbaridades, pegando, debochando da Bíblia, e ela ensinou os filhos. Eu posso dizer que a Helena Tanuri, ela não vai ministrar mais para a família, porque a filha dela fez isso?
Não, mas eu tenho o meu filho com 24, a minha filha de 20, eu tenho que ter a consciência de dobrar o joelho em casa e falar assim: Deus, o Senhor sabe que eu ensinei, o Senhor sabe que eu falei a tua palavra, o Senhor sabe que eu me ocupei deles, o Senhor sabe que eu não omiti. Domingo de manhã, muita gente dormia até tarde, mas eu levantava e ia para a escola dominical levando os meus filhos. O Senhor sabe disso. Então tem misericórdia, Deus. Você pode fazer essa oração. Agora, se eu digo assim: domingo é o último dia, é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Esse pastor vai marcar a escola dominical? Nem sei qual horário a escola dominical aqui. Pastor vai marcar a escola dominical? Tá bom. Dorma até mais tarde, porque chegará uma época, se Deus não tiver misericórdia, você vai ter que de fato dormir até mais tarde mesmo, às vezes preocupado: Deus, onde vai estar meu filho? Perdendo o sono porque filho não chega. Olha só como que é sério isso. Vamos lá. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Está vendo que eu falei que a Bíblia, ela vai mostrar isso? A gente tem que entender o seguinte: eu peguei uma mulher, eu às vezes fiz promessas para essa mulher. Eu atendo também em Bom Despacho, quase toda sexta-feira, agora está mais ou menos de 15 a 15 dias, eu atendo Bom Despacho, e lá em Bom Despacho, eu atendo como psicólogo, lá eu atendo na igreja do Evangelho Quadrangular. A pastora faz uma agenda, eu tenho chave da igreja, abro a igreja, atendo as pessoas, fecho a igreja e vem embora. Aí eu atendi uma mulher ontem, pela primeira vez. Ela casou com o filho de um pastor, e diz ela que foi uma maravilha, namoro, etc e tal. Aí até que chegou um dia, ele foi tomar as atitudes, ele foi e falou para ela: agora você vai conhecer o fulano de tal, que era ele. Então, quando ele falou: agora você vai conhecer o fulano de tal, e falou o nome dele, o nome próprio, ela falou assim: pronto, vai acontecer alguma coisa. Então, a gente pegou uma mulher, a gente foi até o altar, a gente foi até uma autoridade que está lá por permissão de Deus, e se comprometeu diante dessa autoridade civil e depois diante de uma autoridade religiosa. E aí a Bíblia vai falar o quê? Você vai fazer o quê com essa mulher? Ame essa mulher, Gersino, mas ela é chata, mas é faladeira, é não sei o que, problema seu. Você que escolheu ela. Hoje em dia, ninguém casa com a arma no pescoço, casa? Não. Então eu tenho que entender o seguinte: o meu casamento é um problema meu. Pastor, o meu casamento está muito ruim. É um problema meu. É claro que eu vou pedir ajuda do pastor. É claro que eu espero que o pastor promova palestras como essa. Eu espero que a igreja faça esse papel. Mas esse papel da igreja não vai substituir eu assumir responsabilidade. Meu casamento está uma porcaria, pastor. Está frio. Minha mulher não quer sexo, minha mulher não quer isso e tal. Eu vivo na secura danada. Problema seu. Você tem que descobrir quando foi que começou isso. Quando começou? Por que essa pessoa começou a me negar? Tem um fato no meio dessa história. E a gente tem a responsabilidade de buscar isso. Porque às vezes a gente esquece que a mulher funciona como nós funcionamos. A gente não precisa motivação para querer fazer sexo, por exemplo. Nós não precisamos disso não. Basta a gente ver uma mulher seminua. Tem homem que fica excitado com a perna de mesa. Calma. Aí eu tenho que parar e pensar o seguinte: escuta, só que a mulher não é igual a mim. Eu é visão, ela é audição, é toque. Então, se eu sou grosseiro com essa mulher durante o dia, se eu respondo mal a essa mulher, se eu não dou carinho para ela, à noite, ela vai fazer tudo para me evitar. Isso é o óbvio. E aí é que entra a gente às vezes achar que está vencendo uma disputa. Não, eu dei minha palavra e ela teve que aguentar. Beleza, aguentou. Mas de noite como é que dorme? Era para dormir como? Conchinha. Para dormir desse jeito. Você venceu? Venceu nada, né? Quais são os pilares bíblicos para o casal? A Bíblia é completa. A gente toma na cabeça,
por observar pouco a Bíblia. Por isso que família tem que ter vida devocional. Crente não pode abrir Bíblia só na igreja. O filho tem que ver o pai lendo Bíblia. Filho, às vezes, vamos pensar adolescente. Hoje as editoras lançam modelo de Bíblia, 3, 4 modelos por ano. E às vezes o filho chega, pai, saiu um modelo, uma Bíblia assim e tal, é de anotação, o senhor compra para mim? Que é isso, menino? Você já tem 3 Bíblias aí, você até rasgou ela. Compra a Bíblia para ele. Mas ele deixa jogado, não tem problema. Compra a Bíblia para ele. Ele precisa entender que você está dando para ele a oportunidade que está ali na cara dele. Ele precisa perceber isso. É um investimento que você... Gente, pode chegar e sentar aqui na frente, não tem problema não. Caminha para cá, senão você não vê aqui. Olha lá, ninguém vai sentar aí, vocês não vão ver aqui. Então, a gente precisa oferecer isso para a família da gente. Nós, como sacerdote da nossa casa, precisamos. Os pilares bíblicos para o casal, primeiro, é amor. Então, falta lá, marido, ame sua mulher. Tá bom, eu gosto dela. Não, não estou falando para gostar dela não. Mas se ela me fizer raiva, também não colocou condicionante não. Isso aqui é um mandamento, é uma ordem. Mas mesmo quando ela estiver aquele cão chupando manga, mesmo, ame a sua mulher. Até que nível, até que ponto? Com qual intensidade? Do jeito que Cristo amou a igreja. Só isso. E ele amou a igreja até que ponto? Até o ponto de morrer por ela. Até o ponto de morrer por ela. Será que você seria capaz de morrer pela sua esposa? Não precisa responder não. Diz que o cara chegou na alto atendimento de uma agência bancária para fazer um assalto. Assaltou todo mundo que estava na agência bancária. Tinha um casal. Aí depois que ele assaltou de arma assim, falou assim: alguém viu o que aconteceu aqui? Todo mundo ficou caladinho, né? Aí o cara que estava com a esposa falou assim: eu não vi não, mas ela aqui viu, ó. Esse ama a esposa, não? Não é sogra não? Parece sim. Então a gente precisa pensar, o mandamento é esse. Às vezes a gente quer que a esposa seja submissa, sem a gente amar. Nós vamos falar um pouquinho disso depois lá na igreja. E outro, respeito. Pilares, amor e respeito. Eu já vi, eu cito porque, como eu não cito nome, e até porque o código de ética, mesmo que vocês não conhecessem as pessoas, mas o que acontece? Eu já vi mulher nova, com filha pequena, na frente do marido, na sala de terapia, fala assim: Gersino, ele me manda tomar naquele lugar na frente da menina. Que isso? Às vezes, mulher crente que o marido agride. Não bato nela, só dou um empurrão. Toma ceia? Só falo que ela é isso, é aquilo. Às vezes, a gente precisa olhar. A pessoa que está comigo hoje, ela é mais alegre ou mais triste? Comparando com a época que já começou a namorar. Ela tem um semblante. Tem pessoas que você bate o olho e fala: parece que está carregando, está triste. Por quê? Porque o casamento tem sido um peso. Tem sido um peso. Um dia eu estava dando aula na escola dominical, e aí a gente tem ainda no Catalão os mesões, não tem? Não, acho que não tem mais. Tem mais não? A gente tinha mesões, que aí o salão do Catalão você colocava mesão, uma placa de madeirite, sei lá, MDF, ali dá para você colocar umas 14 cadeiras ao redor. Então você fazia uma classe aqui com 14 e outra lá no frente, todo mundo sentava ao redor da mesa. E o tema da escola dominical era o divórcio. E aí, naquele tema divórcio, tinha um senhor que ia com o filho. Ele não era crente, mas ele ia com o filho, porque o filho gostava da nossa escola. Aí eu falei do divórcio e esse senhor foi e falou assim: então é melhor então brigar, viver brigando, do que divorciar? O diabo às vezes coloca isso. O que você acha melhor, viver brigando ou divorciar?
Você quer que seus filhos presenciem sempre vocês brigando? Melhor divorciar, porque seus filhos vão ver vocês brigando. As duas opções que tem são só essas. Aí eu me lembro que eu falei assim, não, o melhor é ficar crente e falar, minha filha, minha esposa, meu marido, me perdoa, vamos consertar, porque crente faz isso. Então não são as únicas opções, ou briga ou divorcia, não, a opção que Deus dá, que o Senhor dá, é perdoar, consertar, para ter uma vida melhor. É isso que Deus dá. O diabo fala que só tem essas duas opções. Então é preciso que, além de amar o meu cônjuge, que eu respeite. Por quê? Porque é uma pessoa, é um ser humano, é filho de Deus. Tem um temperamento difícil, vamos buscar recursos, vamos ajudar a melhorar. O terceiro livro que eu escrevi chama Família em 13 Atos. Aí tem um capítulo que é Casais Desenvolvedores. O que é isso? Eu melhorar a minha esposa como ser humano, a minha esposa me melhorar como ser humano. Vocês sabem, vocês conhecem gente que quando era solteiro não juntava dinheiro, por exemplo, nem para comprar bicicleta, casou de repente, tá comprando um carrinho, compra um terreno, um lote. Por que fez isso? Porque achou alguém que sabia trabalhar com dinheiro, e os dois foram juntando, é um desenvolvendo o outro. É isso que Deus prepara para a gente. Imagina o seguinte, mesma terra, de que lado está o seu lado? É sequidão ou é uma grama verdejante dessa? Como é que você está? Como é que você está? Que está o seu casamento? Então nós precisamos parar e nós avaliarmos isso, porque às vezes as coisas vão morrendo, tem todo o sintoma de que está morrendo e a gente faz de égua. Não é comigo. Espera aqui, o seu casamento está acabando. Eu faço uma pergunta para todos os casais, sempre no primeiro dia de terapia. Para a mulher, eu pergunto a mesma pergunta para os dois. Eu pergunto para a mulher assim: que nota que você dá para o seu casamento hoje? Geralmente a mulher, quando o negócio está ruim, ela fala 2. Aí eu faço para o marido: que nota que você dá para o seu casamento? 7. Esse cara está fora de órbita. Não é possível que a mulher está dando 2, ele está dando 7, ou ele está dormindo. O que está acontecendo? Ele não está vendo que a coisa está morrendo? Aí vai a segunda pergunta: que nota que você dá para a sua vontade de mudar esse quadro? 10. Marido, que nota? 10. Então nós temos espaço para trabalhar. Então a gente tem que ver o sintoma, porque nada morre, nada, a gente nunca deve fechar tanto, né? Mas a maioria das coisas emitem sinais. Um adoecimento, ele emite sintoma que está adoecendo. Se eu estou atento, eu percebo o sintoma, aí eu começo a cuidar a partir do sintoma. E aí a gente que é marido, a gente tem que abrir mais o olho, a gente tem que enxergar o que está acontecendo, porque às vezes, vamos pensar na criação dos nossos filhos, vizinho já está falando, os meninos falando tal, está andando com o povo muito mal encarado, e nós não estamos vendo. O menino chega às vezes 11h30, meia-noite, e a gente não percebeu, porque ele está chegando muito tarde. Eu falei para você, eu tenho um filho de 24 anos, é crente, para a glória de Deus, minha filha é crente, sai com os amigos depois do culto, ou no meio da semana, vai em tal lugar, deu 11 horas, que eu normalmente 11h15, 11h20, eu estou indo para dormir, eu mando a mensagem: onde você está? Rapaz, eu estou aqui na lanchonete, mas daqui a pouco eu estou chegando. Eu tenho que saber com quem está, aonde, mas ele já tem 24 anos, e às vezes parece que pai, quando o filho completa 21 anos, pensa assim: graças a Deus, agora é problema dele. Espera aqui, obrigado. Eu como pai, eu não posso pensar isso, velho. Eu não vou deixar de ser pai, eu não vou deixar de amar o meu filho, de querer que ele seja salvo. Eu não posso deixar isso. Vamos correr. Então nós temos aqui esse ciclo de vida, que a gente se torna marido, a outra se torna mulher, e aí a gente tem filhos. E aí a gente vai olhar o quê? Quem que é responsável por isso? O responsável pela alegria. Minha casa é a casa de muita bagunça, minha casa ninguém respeita ninguém, é uma gritaria. Os responsáveis titulares estão aqui,
Esses dois aqui. Esses dois estão conduzindo o barco. No meu Instagram dessa semana, tem diversos cortes. Eu mais a minha mulher participamos de um podcast sobre família. E lá eu falo, o casal está remando. Eles é que estão conduzindo. Então eles que estão destino. O marido é o piloto, a mulher é copiloto. Faz assim, não, vamos para cá, cuidado aí e tal. Porque ele está ali, ó, dirigindo, né? Filhos são sintomas dos pais. Não sei com quem que essa menina aprendeu isso. É claro, gente, eu sei que o filho, ele começa a ir para a escola, ele começa a escutar coisa que você não ensinou, uma piada indecente que você não conta em casa, um palavrão que você não fala em casa. Eu sei disso. O que eu digo que são filhos sintomas? Por exemplo, pais briguentos. O que vai gerar? Filhos inseguros. Porque o filho está vendo o pai e a mãe brigar e está escutando colega falar: meu pai saiu de casa, meu pai separou da mãe. Aí ele associa a briga do pai e da mãe com a informação que o colega dele deu lá na sala. Não, porque meu pai separou da minha mãe. Aí vem a insegurança: será que meu pai vai separar da minha mãe? Não quer dizer que o casal não discuta, não quer dizer que o casal não tenha conflito, mas o casal tem que ter a sabedoria de falar: escuta, no quarto, vamos conversar no quarto, vamos fechar a porta. Nossos filhos não precisam, isso é problema nosso, de casal. Até porque casamento é para adulto, isso é problema nosso, nossos filhos não precisam saber isso. Pais mal-humorados, filhos respondões. A gente vai falar sobre isso lá também, lá na frente. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho do humor da gente, né? A casa da gente tem que ser uma casa de alegria. A gente tem que propiciar isso. E o termômetro é o pai e a mãe, que são o termômetro para os filhos. Pais grosseiros, filhos rebeldes. Então é aquele pai que ele trata mal a esposa, ele está tratando mal a mãe do filho. Meu filho, ele coordena um trabalho que chama o Aviva, que é um trabalho na praça, que acontece de 15 em 15 dias, na praça principal de Divinópolis. Então é um trabalho evangelístico. Um violão, um cântico e uma pregação e oração para o pessoal. Reúne muita gente, inclusive diversas pessoas de outras igrejas. E ontem ele chamou a minha esposa, chamou a mãe dele para pregar. Aí a Martinha foi pregar. E aí o meu filho, ele dirige e tal. E aí depois no final ele chegou para mim e falou assim: pai, você vai fazer a oração final. Aí eu brinquei com ele e falei assim: só se você me apresentar aquela loura que está pregando. Ele foi assim: eu não, ela é minha mãe. Então o filho, ele tem que olhar isso e falar assim: esse cara está maltratando a minha mãe. Ela pode não ser nada dele além de esposa, não é parente dele, porque a esposa não é parente, o marido não é parente, mas do filho é a mãe, é parente, muito próximo. E às vezes já viu história de filho que matou o pai, porque o pai estava agredindo a mãe. É um instinto de defesa. Pais amáveis, filhos calmos. Não estou falando que eles não vão exercitar o temperamento deles, mas a tendência é isso. Pais com vida devocional, filhos tementes a Deus. Eu faço um devocional de segunda a sexta e coloco no YouTube, chama Devocional de Paz. E agora estou fazendo uma jornada no livro de Provérbios. Então, de segunda a sexta, um versículo, um comentário, 3 minutos e uma oração. E aí, quando os meus filhos eram pequenos, a gente sentava no sofá, a gente leu o livro de Provérbios, 31 capítulos, um mês inteiro. A gente leu, acho que 2 vezes. Eu li um versículo, minha mulher lia outro, meu filho lia outro, às vezes morria de raiva. A minha filha não sabia ler ainda, eu lia e ela repetia. Então, quando o pai faz isso, não, nós vamos ler. Leitura devocional, que seja uma parábola. Toda noite nós vamos ler uma parábola, vamos caçar as parábolas. O pai tem que incentivar isso, tem que incentivar, né? Lar como ambiente terapêutico. Os elementos essenciais para a saúde emocional e espiritual do ser humano são produzidos no lar.
Quando você fala assim, aquele político lá, fulano de tal é ladrão. Aquele juiz, ele é um sem vergonha. Aquele pastor roubou a igreja. Esse político nasceu na Câmara dos Deputados? Esse juiz nasceu no tribunal? Esse pastor nasceu na igreja? Eles nasceram onde? No lar. Você é responsável por pessoas que daqui a 20 anos de repente serão vereador, prefeito, advogado, que vai fazer um concurso para juiz. Você vai ser pai, de repente, de alguém assim. A maneira como essa pessoa vai trabalhar lá na frente vai depender dos princípios que ela recebeu através de você, do legado, que é o que eu estava falando no caminho, do legado que você vai estar deixando. Eu preciso deixar um legado. Como é que eu permaneço vivo? Permaneço vivo na memória dos meus filhos. Quando eles vão tomar uma decisão, meu pai não faria isso. Meu pai morreu tem 10 anos. Mas se você olhar Jeremias, vai falar de Jeremias, de uma família chamada os Recabitas. Um dia chama os Recabitas e oferece vinho para eles. Chamou ele e falou assim: vem cá, senta aqui, você viu vinho para vocês? Não, já não bebe vinho não. Vocês não bebem vinho? Por quê? Não, porque o nosso irmão Jonadab, ele falou que a gente não devia beber vinho e a gente devia viver em cabana. Você poderia falar assim: onde estão? Sabe quantos anos tinha passado? Mais ou menos 250 anos. E eles estavam guardando aquilo que foi ensinado para eles. Então nós precisamos pensar nisso. Vamos lá. O poder de observação dos pais sobre o comportamento dos filhos. Então nós temos a capacidade de comportamento. Eu tenho 2 filhos, eu pego uma caixa de bombom garoto, falo, vocês são pequenos, divide aí. E aí eu fico de longe olhando. Aí, vamos dizer que o meu filho fala: 1 para você, 2 para mim. 2 para mim, 1 para você. E eu estou de olho. Terminou, eu como pai: vem cá, você foi desonesto com a sua irmã, você não pode fazer isso não, mãe. Você vai devolver. Depois chamo ela: você não pode deixar alguém te passar para trás assim não, mãe. Seu irmão estava falando 1 para você e 2 para ele, você não viu que ele estava pegando 2 e você com um só? Então eu levanto um e abaixo o outro. Só que eu tenho que observar. Aí entra a importância da gente ter toque significativo. O que é toque significativo? É uma linguagem de amor. Eu abraçar o filho, ter o filho próximo de mim. O filho tem que ser próximo. Poder de palavras de afirmação. A gente entender que o filho escuta de você uma coisa e para ele aquilo é uma verdade. Ah, pai, eu não dei conta. Você não deu conta agora, mas você vai melhorar, você vai dar conta depois. Eu sei, você é um cara inteligente. Ele pode trazer um desenho horroroso. Não, meu filho, parabéns. Você é muito inteligente, você vai conseguir. Palavra de afirmação. Agora tem pai que às vezes você é oriudo demais, menino. Pelo amor de Deus, deve ser burro. Irmãos, isso é uma maldição. O pai está amaldiçoando o filho. Porque para o filho a palavra do pai ou da mãe é uma verdade que ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Então nós precisamos pensar nas palavras que a gente está falando. Porque a gente pode produzir uma pessoa de muito sucesso, ou pode pegar uma pessoa que já tem uma inteligência acima da média e fazer isso com ela. E ela ficar patinando na vida. O poder da comunicação gentil. Obrigado. Por favor. Essa comunicação é essencial. O poder de pais que oram com seus filhos. Quantas vezes meu filho, a gente pensa que eles contam tudo para a gente, mas tem muita coisa que ele conta para mim que de repente eu não contaria para o meu pai. Mas ele está: pai, chega aí. Aí eu vou no quarto, fecha a porta. Aí porque isso. E às vezes eu chorava: tá bom, dobra o joelho aqui, vamos orar. Você tem que orar. Pai, eu estou passando isso lá no serviço, porque eles: rapaz, você tem que fazer propósito com Deus. Deus, eu quero vitória lá, tem um monte de gente invejosa lá, mas me dá vitória. Faz propósito. Se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Então, são pais que participam, desenvolvendo a fé do filho. A gente não pode esperar que o pastor faça isso não.
Somos nós que temos que fazer, nós somos sacerdotes da nossa casa. Agora pensou, o filho não ter coragem de pedir um conselho para mim, e ter mais liberdade de pedir para o pastor? A minha mulher, antes de pedir oração para mim, pedir para qualquer outra pessoa da igreja? Não, primeiro a minha mulher tem que falar, bem, ora por mim que o negócio hoje está feio. Ela tem que ter essa confiança em mim. O lar é local que Deus preparou para o ser humano sentir algumas coisas. Ele tem que se sentir amado dentro de casa. Tem pai que fala, se não fizer isso, sai, vai viver a sua vida, não quero ser dentro de casa não. Isso é uma coisa que eu teria que pensar 1000 vezes antes de falar isso para o filho. É igual falar com a mulher, ou a mulher falar com o marido, ué, a gente divorciou, você não está feliz, vai embora. Você já está dando todas as informações que o diabo precisa para trabalhar aquilo, a partir daquele momento. Está dando para ele as armas. Filho precisa ser reconhecido. Pai, eu fiz isso aqui. Não, parabéns. Agora, se eu puder te ajudar, você pode melhorar nisso, nisso e nisso. Pronto. Você está ajudando o filho nesse aspecto. O filho precisa ser estimulado. Precisa ser estimulado. Aí entra o pai. Então a gente sabe, por exemplo, o pai está lavando o carro e está o filho desse tamanhozinho aqui, eu vou ajudar o senhor. A gente sabe que o filho não vai ajudar, ele vai mais molhar a gente do que limpar o carro. Mas quando você fala, pode vir cá, vem, ajuda. É isso que Deus faz conosco. 1 Coríntios 3, Paulo fala assim, porque somos cooperadores de Deus. Deus precisa da gente fazer alguma coisa? Por que ele chama a gente? Porque eu vou abençoar esse menino aqui. É o que a gente deveria fazer com o filho. Não, me ajuda aqui. A gente poderia fazer sozinho, mas quando eu chamo o filho, eu estou trazendo ele para a proximidade. O filho precisa ser desenvolvido. Às vezes você vê que ele tem dificuldade em alguma área. Ah, meu filho não aprende. Todo mundo aprende. Às vezes em tempo diferente, mas todo mundo aprende. E hoje ele sabe que tem múltiplas inteligências. O filho pode não saber português, ele pode ter dificuldade com português, mas você vê ele pegar um equipamento, ele desmonta ele, monta ele imediatamente. Esse menino tem uma inteligência aqui que pode ser uma inteligência de engenharia. Eu vou desenvolver o filho. Por que você não estuda? Procura fazer mais coisa. Procura fazer isso. Eu conheci um irmão que congregava com a gente, que ele pegava ventilador velho e dava o filho desmontar e montar. O Jonathan, que era da MBL, que foi chefe do Léo, lá congregava no Campina Verde, ele dava para o filho pequenininho, filho desmontar aquilo ali. Ele, o pai engenheiro, e viu que o filho gostava de fazer aquilo. Então ele está fazendo o quê? Está desenvolvendo, preparado para viver a fé. Ah, meu filho vai ser dentista. Parabéns, beleza. Meu filho vai ser médico. Meu filho está na universidade e tal. Que bênção. Mas não adianta ser bem sucedido profissionalmente e caminhar para o inferno. Pode ganhar um alto salário. Pode ganhar um alto salário, mas se for para o inferno não vai resolver nada. A família da minha mulher é toda concursada. Ela tem gente, ela é bancária e todo mundo foi para banco. Ela tem irmão que está no Banco Central em Brasília, para vocês terem uma ideia. E outros aposentados de banco. Então meu filho vem, não, porque o Lourenço tem que passar no concurso, o Lourenço tem que fazer isso, e não sei o que, e o Lourenço não quer. Eu falei, escuta, eu quero que ele seja bem sucedido, quero. Mas eu também quero ver ele dar gargalhada com as pessoas, ele tem muitos amigos, ele está cheio de gente ao redor dele. Eu quero que ele tenha essa alegria de viver. Se ele puder ganhar um salário bom assim, maravilha. Mas não adianta ser isso. Ela tem, a minha esposa tem uma cunhada, casada com o irmão dela, que essa cunhada tinha um irmão que era um excelente profissional, um excelente estudante de química, ganhou bolsa, fez doutorado na França, voltou. Você tinha as reuniões lá da família, ele andava igualzinho um zumbi no meio da reunião, e começou a beber. Tem 3 meses a gente foi no velório dele, depressão altíssima, um dos caras mais inteligentes que você podia ver, teoricamente. Então a gente precisa pensar assim, o que eu quero para o meu filho? Eu quero que ele tenha sucesso, mas eu quero que ele seja temente a Deus, porque
Porque se ele for temente a Deus, as coisas vêm. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e no caso lá, essas coisas serão acrescentadas. O que somos e a família que temos é resultado de quê? Da herança que aceitamos. Ah, porque meu pai era assim. Escuta, não repita seu pai. Se ele fez errado, fala, meu pai era honesto, mas isso era ruim, ele tratava mal a minha mãe, ele não abraçava a gente, eu não quero isso para os meus filhos. Não aceite a herança. Está chegando a hora da gente correr para lá, né, Guilherme? Podemos, o processo de família é eu, nós e eles. Lealdade é a nós e não a eles. Ah, eu tenho lá os meus pais, minha família de origem, eu honro, mas a minha família agora é eu, minha esposa e meus filhos. Eu honro a minha mãe que precisa ajudar, eu ajudo. Eu honro meu pai que precisa ajudar, eu ajudo. Eu dou socorro, mas eu sei que agora Deus me deu uma família. A hora que os meus filhos saírem da minha casa, eles terão a família deles, e eu vou ser esse papel que eu estou fazendo com os meus pais. É isso que eu tenho que fazer. Colocar um filtro nos ouvidos e uma lente nos olhos. Como é que eu vou querer uma família? Tem coisas que tem que botar no ouvido, tampar mesmo o ouvido. Tem que enxergar de forma seletiva, né? Também família é resultado das decisões que nós tomamos. A gente pode salvar a própria vida ou brigar pela herança. Paulo falou assim, cuida de ti mesmo. Então eu preciso pensar o seguinte, todo dia eu tenho que tomar uma decisão como marido, eu tenho que tomar uma decisão como pai, e eu tenho que saber que toda decisão minha gera uma consequência. Então eu tenho que pensar. Por isso que casamento é para adulto, né? Estabelecer forma de consolidar a situação financeira da família, né? A gente tem que pensar o seguinte, escuta, já tenho 15 anos de casado, ainda paga aluguel, eu não consigo juntar dinheiro para nada. Eu tenho que detectar essas dificuldades, eu tenho que detectar isso, e eu tenho que ver quem tem mais facilidade de mexer, de administrar o dinheiro lá em casa. É eu ou a mulher? Não, lá em casa é o meu e o dela. Depois de casado não tem isso mais não, é o nosso. Tem mulher que não sabe quanto o marido ganha por mês, tem mulher que não pode nem botar a mão na carteira, tem alguma coisa errada nisso. E isso não é o casamento funcional. O casal tem que ter maturidade para falar assim, nós temos uma instituição que nós gerimos ela, e nós vamos cuidar disso aqui. Se um é gastador demais, o cartão fica com o outro, e isso dá problema seríssimo. Não tem tempo de eu contar uma história de um casal de paciente que eu atendo já há 2 anos. Casal com problema, a hora que viu, o cara estava com 2 milhões de dívida, e a mulher não sabia. A mulher não sabia. Ontem eu atendi eles. Como eu atendo lá em Bom Despacho, eu estou na sala, que é a sala pastoral, e aqui tem uma porta que sai pela secretaria, mas do lado de cá tem a porta que vai para o templo. E ontem esse casal estava arrebentado, já tem quase 2 anos, a mulher grávida de novo. Eu falei, gente do céu, o mês passado já estava vindo uma vez só por mês, porque já estava bem, e aí ontem chegou arrebentado de novo. Aí, e não são crentes, aliás a mulher é bem católica. E aí terminei a sessão, era o último atendimento do dia, atendi 8, juntando os casais, 8 pessoas atendi ontem, de 8 da manhã terminando 5 da tarde, ouvindo 50 minutos cada um deles, escutando. Aí terminou, eu vi os dois chorando. Falei, vamos fazer uma coisa, vamos sair dessa sala aqui. Essa sala aqui representa a psicologia, eu sou psicólogo, vamos entrar na igreja. Opa, pulei para cá, estou dentro da igreja agora, eu sou pastor. Pega na mão e vamos orar. Aí eu orei por eles. Lá na igreja eu posso exercer o pastoreio. Vamos orar e vamos repreender esse problema que vocês estão tendo. Deus dá vitória para vocês. Então, são problemas. Eu dirijo uma congregação há pouco tempo que eu estou nessa congregação, e eu comecei uma célula de casal. Eu falo célula porque é uma reunião de casal toda segunda-feira, que fizemos o segundo encontro segunda-feira passada.
Mas eu vou fazer ainda esse trimestre, vai chamar assunto de família. Dentro dos 3 meses, um final de semana, sexta, sábado, domingo, tratando de um assunto que a família precisa. Um dos assuntos é educação financeira na família. A gente pensa, quem tem que fazer isso é quem ganha, o marido 10 mil, a mulher 15. Não é? Quem precisa é quem ganha pouco, porque tem que controlar bem o que ganha. Ué. Você vai na Finlândia, menino pré-primário começa a ter noção de dinheiro. A partir do pré-primário. Mas nós brasileiros não. E é por isso que é tantos casais arrebentados. O que somos, a família que teremos, é resultado também das responsabilidades que assumimos. Então eu tenho que saber. É responsabilidade minha. Eu sou o homem da casa. Responsabilidade para tudo. Eu vou pular alguma coisa. Cuide de sua família com o mesmo amor e zelo que cuidaria de uma grande igreja. Aí eu sou pastor da igreja. Mas essas pessoas vêm e vão. Agora minha família anda comigo. Quando Noé entrou na arca, se você ler, vai falar assim: entrou Noé, seus filhos, sua mulher e suas noras. Quando ele entrou na arca. Quando ele desce, diz assim: e desceu e saiu da arca Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. A arca balançou lá. A arca balançou e ele viu: não, nós temos que descer junto. Então, quando você está na terra firme, a hora que a mulher começava a encher o saco, ele ia matar uma onça naquela época lá, fazer alguma coisa. Mas agora dentro da arca, tinha gente sair, tem que consertar. Então a gente conserta dentro de casa. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer a Deus pela presença de vocês. Muito obrigado. E nós vamos voltar agora lá para o salão, que aí nós vamos juntar agora para a palestra com todo mundo. Beleza? Fique de pé que eu quero fazer uma oração por você. Eu não sei como você está como marido. Eu não sei se o seu casamento está sendo um casamento difícil. Não sei se a sua mulher é daquela que fala até no sono e no sonho, e que isso tem te esgotado. Não sei se a sua mulher é uma mulher que talvez esteja com depressão, com ansiedade. Não sei se ela, de repente, ela teve o corpo mudado depois que teve filhos. Eu sei que ela é a mulher que Deus te deu. Amém. E se Deus te deu, Deus, Ele enche o seu coração de amor. Eu não sei qual o conceito que ela tem de você. Eu sei que a gente precisa pensar nisso. O que ela pensa com você? Será que eu sou hoje o marido que ela gostaria que tivesse sido há tanto tempo atrás? E a gente vai dar conta disso diante de Deus. Então a gente precisa da graça de Deus. E o marido tem que ser um homem que ora. Seus filhos precisam ver você orar. Seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. Seus filhos precisam ver você abraçando a sua esposa. Seus filhos precisam ver você beijando a sua esposa. Eles vão aprender sobre casamento através de vocês dois. Sua filha precisa ficar assim: um dia que eu casar, eu quero um marido igual da minha mãe, igual meu pai. Precisa pensar. Querido Deus e eterno Pai, eu te dou graças, eu te louvo. Obrigado, Senhor, por cada homem que aqui está. O Senhor conhece a realidade de todos eles, as lutas que eles enfrentam para manter a família, os problemas que às vezes surgem, ó Pai, que eles ficam confusos e não sabem que decisão tomar. Tu sabes o nível de fé que cada um está com ele, Pai. Mas eu quero que eles saibam que o Senhor é aquele que renova a fé, o Senhor é aquele que renova a alegria, o Senhor é aquele que renova o propósito, e que o Senhor tem bênção para eles, para que eles possam exercer esse casamento, exercer a paternidade, exercer a conjugalidade, como um ministério precioso, Senhor. Tome cada um nas tuas mãos e ajuda, Pai. Quando eles tiverem qualquer ideia que seja contrário à permanência, que isso seja repreendido em nome de Jesus, para que eles tenham um casamento renovado, para que eles tenham um casamento alegre de novo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e corramos de volta.